Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Mateus registra aqui as palavras de João Batista. E assim ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A minha oração é que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para a compreensão exata da mensagem do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração nesta noite. Amém. Quando nós vemos os evangelhos, a gente vê, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, uma sincronia de assuntos, muito próximos, inclusive, mas cada um com a sua característica. João já escreve um pouquinho diferente, mas os 3 primeiros evangelhos, eles têm assim uma linha relatando o que Jesus fez, principalmente seus milagres, e algo muito interessante nós encontramos em Mateus. Porque Mateus, para começar, o seu nome significa presente de Deus. Mateus tem algumas coisas muito interessantes na sua vida. Por quê? Porque quando ele é chamado, e Lucas registra isso no capítulo 5, versículos 27 e 28, diz como os demais, deixando tudo. E Lucas era um publicano. Mateus, perdão. E ele vai dizer isto no capítulo 10, versículo 3, ele vai se referir a ele mesmo dizendo: Mateus, o publicano. Então ele não tem vergonha de dizer do que ele fazia, como ele vivia e das possibilidades. Isso demonstra uma certa humildade na vida de Mateus. Mateus escreve a um público judaico. Mateus escreve aos judeus e por isso ele tem um objetivo bem peculiar. O objetivo principal de Mateus é provar, é mostrar, é convencer os judeus que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o enviado, é o rei e o Messias de Israel. E ele cita abundantemente o Antigo Testamento. E cada momento que ele cita o Antigo Testamento, ele sempre aponta para Jesus, o cumprimento do Antigo Testamento. E aqui nesse texto não é diferente. Ele vai relatar a respeito de Jesus de uma maneira muito clara. E o objetivo central dele aqui é justamente falar da divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Olha só, o capítulo 3, versículo 3, você encontra: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João está falando: eu sou alguém chamado por Deus com uma missão específica de preparar o caminho do Senhor. Então eu estou preparando o caminho do Senhor, que é Jesus. Porque se você olhar a partir do versículo 13, você tem o batismo de Jesus, e o versículo 17, você encontra o registro aqui, Mateus registrando a seguinte expressão de Deus: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por isso então, João trabalha agora nos versículos 11 e 12, demonstrando aos judeus a superioridade de Jesus, que aponta para a sua divindade. Interessante, ele vai receber alguns questionamentos, e esses questionamentos eram: tu és o Cristo? Ele tem essa preocupação de dizer justamente isso: eu não sou o Cristo, eu sou apenas o precursor, eu sou aquele que veio para anunciar. E ele começa agora a demonstrar a diferença, a superioridade de Jesus, como já citado. Ele então já começa dizendo a respeito do batismo, a diferença do batismo. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo de João tinha a função de cumprir a lei e tinha a água como símbolo da purificação do próprio arrependimento.
E ele vai dizer que, na verdade, ele batiza assim e não é digno, mesmo sendo o precursor, de carregar nem as sandálias daquele a quem ele passa a referir agora. Então a superioridade de Jesus está que João batizava com água para arrependimento e Jesus batizava com o próprio arrependimento, com a salvação. Ele vai dizer, e eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. Muitas pessoas estão equivocadas no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo e intensificam algumas ações, identificando-as como uma manifestação de batismo com o Espírito Santo. Batismo só existe um, é o momento da conversão. Existe sim aquele que se aproxima mais de Deus, aquele que se torna mais íntimo de Deus, logicamente, ele tem uma comunhão maior com Deus e experimenta esta comunhão que nós chamamos de intimidade profunda com o Senhor. Porque o batismo é justamente a conversão. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele ministrará o arrependimento, a salvação. Eu batizo com água, simbolizando o arrependimento. Ele batiza promovendo o arrependimento. E este momento do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo como queira, efetuado por Jesus, ele traz algumas características importantes para a nossa vida. E a primeira coisa que nós entendemos quando ele efetua em nós o arrependimento é que ele nos proporciona ressurreição. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, esse batismo com o Espírito Santo é a ressurreição daquele que estava morto diante de Deus, morto espiritualmente. Mas ele também traz uma outra característica dentro dessa mesma visão de ressurreição, de dar vida, da regeneração. Ou seja, do novo nascimento. Quem efetua o novo nascimento, assim como a ressurreição, é o próprio Senhor Jesus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que nós fomos regenerados em Cristo. Ou seja, nós fomos nascidos de novo, nós fomos gerados novamente, há uma nova vida no nosso coração. E isso se dá através do batismo com o Espírito Santo. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, informando que o batismo com o Espírito Santo promove libertação. Ele diz, ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando fala de libertação das trevas, significa que até então o homem sem Jesus é escravo da morte, do pecado e do império das trevas. Ou seja, do diabo. Mas Jesus promove essa libertação e faz da pessoa agora uma pessoa livre. Isso é batismo com o Espírito Santo. Mas ele não só liberta, mas ele também purifica o coração. 1 de João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Deus faz o trabalho completo nesse batismo com o Espírito Santo. E aí ele vai nos conduzir a um novo estado. Não é uma nova vida simplesmente. A nova vida é consequência do novo estado, do coração transformado. Aos Coríntios, a segunda epístola, capítulo 5, versículo 17. Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo que a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, promove um novo estado de vida. Há o abandono das coisas antigas e tudo se faz novo. E se resulta, então, numa nova disposição. Lucas 8, 38 e 39, vai relatar justamente aquele ex-endemoniado gadareno que disse para Jesus, eu quero sair, eu quero te seguir.
Eu não quero mais viver nu, eu não quero mais viver me cortando, eu não quero mais viver no cemitério, eu não quero mais viver batendo nos outros, mas agora eu quero estar contigo. E Jesus fala para ele assim, vai para a tua casa e prega aos teus. Ele sai e diz que as cidades circunvizinhas foram então evangelizadas por aquele homem, porque quando Jesus batiza com o Espírito Santo, ele transforma plenamente. A velha vida é abandonada, é deixada, porque agora Cristo é o nosso contentamento, Cristo é aquele que nos conduz em vitória, Cristo é aquele que é suficiente para a nossa vida. Infelizmente, Jesus já não é mais tão suficiente, porque nós temos muitas pessoas buscando mais alguma coisa além de Jesus, buscando experiência, buscando no misticismo, alguma coisa que ele possa ver, que ele possa tocar, porque ele não consegue mais entender que Jesus é suficiente. E Jesus, sendo suficiente, ele elimina qualquer possibilidade de eu viver no pecado e permanecer naquele pecado que anteriormente eu cometia, ou que possa vir a cometer. Usando a frase de um colega, reverendo Gerídios, nós cometemos todos os tipos de pecado, mas não vivemos em nenhum deles. Justamente por quê? Porque nós somos transformados, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus e somos agora morada de Deus na pessoa do Espírito. Ele habita o nosso coração. E todas as vezes que nós pecamos, diz Paulo, que entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. João Batista batizava apenas com água para arrependimento. O Senhor Jesus é tão superior, e por isso então destaca a sua divindade, que ele ministra o batismo do arrependimento, da salvação, da transformação. Jesus veio para salvar a todo aquele que nele crê. Jesus não veio para salvar todo mundo, Jesus não veio e teve a sua missão ofuscada por desejos pessoais humanos, mas ele veio para aqueles que eram seus. Eles o rejeitaram, mas os eleitos de Deus são chamados e agora são colocados no propósito de Deus e em Cristo são justificados, porque receberam o batismo com o Espírito Santo, o batismo da conversão, do arrependimento. Aquele que está em Jesus e que recebe esse batismo, ele não ama mais a prática do pecado. Ele não quer mais viver no pecado. Ele peca sim, porque há ainda uma luta constante entre a carne e o espírito, mas ele não permanece no pecado. Ele abomina a prática do pecado, porque ele tem no seu coração, no seu corpo, a presença do Espírito Santo de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, Deus Filho, o batizou com o Espírito Santo. Só que esse batismo com Jesus também, por Jesus, ele tem um outro lado. Ele tem também o batismo com a condenação, com o juízo. Porque o texto vai dizer assim no versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitas pessoas interpretam esse fogo como um ato purificador de Deus. Eu não vejo esse ato purificador de Deus neste texto, porque o versículo seguinte vai dizer, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. É juízo de Deus. Porque quando Jesus chega e anuncia como o Salvador do mundo, ele então lhe dá a possibilidade de lançar nele o seu pecado, a sua culpa, de arrepender-se. Ele promove em você, mas quando a pessoa não aceita e quer então viver longe dele, junto com a mensagem da salvação, vem também a mensagem da condenação. Infelizmente, igrejas hoje mais parecem agências de autoajuda. Mas a igreja não é para isso, a igreja é para anunciar que existe um caminho para o céu, Jesus Cristo. E que sem Jesus é condenação. E para estar em Jesus é necessário você negar-se a si mesmo.
É necessário você morrer para você mesmo. Você não pode manter os seus caprichos e ainda seguir a Jesus, porque Ele rejeita todo o coração dividido. Deus tem um ciúme, um zelo pelos seus. Ele não aceita quando você divide a sua vida entre Ele e mais alguém. Ou você é dele, ou você não é dele. E este julgamento veio justamente para apontar e para lhe dar hoje a oportunidade, porque o dia do Senhor virá. Na verdade, quando a salvação de Sião, ela já veio. Nós cantamos, né? Virá de Sião, essa salvação já veio de Sião. Ela se consumará no último dia. Mas ela consumará também a derrota e a punição daquele que brinca com Deus. Daniel capítulo 12, versículo 2. Ressuscitarão no último dia, alguns para a glória e louvor eterno, outros para a perdição. Nós encontramos em toda a Bíblia essas duas possibilidades. Em João capítulo 3, vai dizer que a própria palavra de Deus julga aquele que não está em Deus. Jesus é Deus, e por ser Deus é amor. Ele veio, pagou, mas para aquele que zomba dele, ele tem uma sentença, e já está decretada. Porque todo aquele que não está em Deus, está no diabo. E todo aquele que está no diabo, vive como agente do diabo. O diabo não governa o inferno. Ele também é condenado ao inferno. Ele também sofrerá eternamente. E a palavra de Deus nos diz claramente que será um sofrimento eterno. Olha a expressão: em fogo inextinguível. E eu quero que você pense agora, o que esse texto tem a ver com a sua vida? Quem é Jesus para você? Porque nós criamos algumas caricaturas de Jesus. Aquele Jesus que é radical, aquele Jesus que não aceita nada. Criamos aquele Jesus que é bonzinho, que aceita todas as coisas. Criamos aquele Jesus que só me enche de bênção quando eu quero, que me faz passar por tudo, que não exige nada de mim. Nós criamos algumas caricaturas de Jesus, e nós precisamos entender que não existem essas caricaturas. Jesus é amor, é justiça. Jesus veio para salvar, e aí o texto de João 3 é muito claro, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Podemos completar, pois aqueles que não creem têm a condenação eterna. Hoje eu participei do ofício fúnebre de Dona Virgínia, mãe de Sandra, esposa do Ronaldo, aqui da igreja. E segundo informação, ela foi visitar o filho, assentou-se no sofá para ver TV, e quando o filho olhou para ela, ela já estava morta. Eu queria dizer para você o seguinte, que ontem foi o dia dela, foi a ficha dela, foi a senha dela. Nosso irmão diácono Alessandro disse aqui sobre o seu pai e o seu tio, mas você não sabe qual é o número da sua senha. Você pode ser chamado a qualquer momento. E hoje você tem a oportunidade de um acerto, um encontro real com esse Jesus que batiza com o Espírito Santo. E que pode promover no seu coração um arrependimento. E possivelmente o Espírito Santo esteja agindo agora no seu coração, chamando-o ao arrependimento. Mas isso, pastor, é para quem não converteu ainda, mas é para mim também, é para você também, porque se não houver arrependimento diário na minha vida, isso significa que eu estou longe de Jesus. João Batista vai dizer assim: Ele é Deus, Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Quando alguém chega para
para João, o evangelista, e diz assim: olha, Jesus está fazendo alguma coisa a mais, ele está batizando mais pessoas, está enchendo a igreja dele lá. Capítulo 3, versículo 30, João, o evangelista, diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Não formule um Jesus do seu jeito. Nós temos aquele Jesus que me deixa ser crente com a minha vida totalmente errada. Não existe. Nós temos aquele Jesus que me aceita como eu estou. Não, ele fala: venha como estás, mas mude de vida. Lembra do jovem rico? Vem como estás, mude de vida. Não dá para mudar. Então tchau. Lembra daqueles que falaram assim para Jesus: Senhor, duro é esse sermão. A igreja está ficando vazia porque o pessoal está indo embora. Jesus olha para eles e diz assim: vocês também querem ir embora? Qual batismo você recebeu, recebe ou receberá do Senhor? Do Espírito Santo? Ou fogo? E fogo não é avivamento. Fogo aqui é juízo de Deus. Se você morrer agora, para onde você vai? Eu posso garantir que vou para o céu. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus pagou o preço. Porque Ele me batizou com o Espírito Santo. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. E todas as vezes que faço algo errado, entristeço o Espírito Santo do Senhor. Todas as vezes que crio um ídolo na minha vida, seja ele qual for, eu estou entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Qual é o seu estado hoje? João Batista falou isso aqui ao povo, e Mateus fez questão de registrar dessa forma, nessa linha, para mostrar que Jesus é realmente Deus. João Batista chamando a atenção do povo: não brinquem. De onde sai salvação, sai também condenação. Como está a sua vida hoje? Como está seu coração hoje? A minha oração é que Deus haja profundamente na sua vida, no seu coração. E que você responda de uma vez por todas ao chamado de Deus para a sua vida. Que você tenha um novo coração, uma nova vida, novas motivações. Que você tenha um novo Senhor. E que seja o Senhor eterno. E que seja o Senhor Deus. E que Ele seja realmente o Senhor da sua vida. Eu quero que você medite nisto. Jesus batiza com o Espírito Santo, oferecendo salvação. Mas também Ele batiza com fogo, ministrando o seu juízo. Aqueles que recebem a salvação experimentam aqui e agora desta comunhão com Deus. Experimentam aqui e agora de uma sensação extraordinária da convicção de vitória sobre todas as coisas. Graças a Deus que nos conduz sempre em triunfo rumo ao céu. Eu não preciso conquistar uma coroa, Cristo a conquistou por mim. Você pode experimentar isso aqui e agora e ter a convicção do céu. Mas por outro lado,
Se você não tomar a sua decisão, você receberá o batismo com fogo. E nesse dia do batismo com fogo, diz a palavra que você terá que se ajoelhar, terá que mirar a face do Cordeiro e dizer assim: verdadeiramente Jesus é o Senhor. Mas aí será tarde. Aí será tarde. A sua oportunidade é aqui e agora. Não saia daqui hoje sem esse encontro maravilhoso com o Senhor, sem receber do Senhor a alegria e a bênção da salvação. Se você deseja um encontro real com Cristo, nós estamos à sua disposição. Não importa o que você fez até agora, não importa como você viveu, porque Ele pode ressuscitar, Ele pode regenerar, Ele pode libertar, Ele pode dar nova vida, novo estado de vida e mover a motivação do seu coração.